Hoje nessa aula eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, a verdadeira raiz da sua autossabotagem espiritual, porque você quer tanto avançar na vida com Deus, provavelmente não está conseguindo, senão não estaria aqui nessa aula. Segundo, porque você continua repetindo o mesmo padrão, mesmo sabendo que precisa mudar. E terceiro, porque esforço espiritual sozinho não resolve e com certeza você já deve ter tentado muito disso e se deu conta. Mesmo você tendo um desejo genuíno de ver o seu propósito, você continua se sentindo estagnada. Se você fez o diagnóstico que eu disponibilizei e você descobriu que a sua principal trava é a culpa ou o medo ou o controle, hoje você vai entender de onde isso realmente vem. Mas antes da gente continuar, quero te lembrar de uma coisa. Se você ainda não colocou, não ativou o lembrete da nossa aula ao vivo, que vai acontecer nesse dia que está aparecendo aqui no vídeo, nesse dia e nesse horário, faz isso agora. Pausa o vídeo um pouquinho, se precisar. Vai no seu celular, coloca lá um lembrete, um alarme, não fica à mercê só da sua lembrança, porque com certeza o teu cérebro vai querer te sabotar. Porque a aula de hoje eu quero te trazer muita consciência, e essa consciência é o primeiro passo. Isso aqui é um aquecimento para o que a gente vai viver juntas nessa aula ao vivo, e eu não quero de maneira nenhuma que você perca. Agora vamos continuar. Eu quero que você guarde algo junto com você e anote para não esquecer mais. Problema é sintoma, a solução está na raiz. Repete comigo mentalmente. Problema é sintoma, a solução está na raiz. Talvez você esteja vivendo exatamente assim. Você sabe que tem potencial, sabe que Deus colocou algo dentro de você, sabe o que precisa fazer, mas na hora de agir, algo trava. Você começa e não sustenta, você promete que agora vai, depois se culpa, depois tenta de novo e o ciclo sempre continua. E você chama isso de inconstância, chama de fraqueza espiritual, chama de falta de disciplina. Mas eu vou afirmar algo com toda clareza para você. Inconstância é sintoma. Procrastinação é sintoma. Culpa é sintoma. Medo, ele é sintoma. O problema nunca é o comportamento. O problema é a verdadeira raiz que está produzindo esse comportamento. Imagina comigo uma árvore que começa a dar frutos podres. Você pode até arrancar o fruto, mas se a raiz estiver contaminada, novos frutos vão continuar nascendo e vão continuar nascendo comprometidos. É exatamente isso que acontece quando você tenta vencer a inconstância com mais disciplina. Se a raiz é emocional, disciplina vira apenas mais cobrança e eu tenho certeza que pesa e gera um cansaço. Agora eu quero te explicar como essa raiz se forma. Porque você não acordou um dia e decidiu se sabotar. Isso foi aprendido. Identidade não nasce pronta, ela é formada. E ela é formada na infância. Quando você era criança, eu tenho certeza que você viveu algumas experiências pesadas, algumas até difíceis de serem lembradas. Críticas, comparações, exigências, inseguranças. Talvez você venha de uma família de uma religiosidade muito rígida. Talvez você lidou muito com ausências emocionais. E a criança, ela sempre interpreta. A criança, ela não pensa como adulta, ela pensa como sobrevivente. Ela não pensa, minha mãe tá frustrada hoje. Ela pensa, eu não sou o suficiente. E dessa interpretação é que nasce uma ferida. E da ferida nasce uma crença. E da crença nasce a estratégia de proteção. E aqui eu preciso que você entenda algo muito importante. Você não precisa se culpar ou se julgar por isso. Essas estratégias, elas cumpriram um papel. Elas te protegeram. Elas te ajudaram a sobreviver. E é por causa delas que hoje você está aqui. Elas te ajudaram a se adaptar. O problema é que o que foi criado para sobrevivência virou identidade. E quando sobrevivência vira identidade, você começa a viver o presente movida pelo passado. Nunca é sobre a situação atual, mas é sobre memórias emocionais do passado te conduzindo nesse presente. Depois de anos repetindo o mesmo padrão, você começa a chamar isso de personalidade. É porque eu sou assim, eu sempre fui assim, eu nunca sustento nada. É porque eu realmente sou inconstante. Mas muitas vezes isso não é personalidade, isso não é identidade. Na verdade, esse é o padrão emocional repetido. Que de tanto foi repetido, virou algo pertencente a você e você não consegue se enxergar sem ele. E esses padrões geralmente se manifestam em 3 grandes travas: a culpa, o medo e o controle. A culpa faz você viver tentando merecer.
O medo faz você viver esperando se sentir pronta. Já o controle faz com que você viva tentando ter certeza antes de agir ou que tudo precisa estar minimamente controlável para que você tenha previsibilidade do resultado. Mas nenhuma dessas travas é a raiz, elas são manifestações. Porque tudo vem de um único lugar, uma identidade que foi formada a partir das feridas. E aqui está algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. 99% das mulheres vivem a partir de uma identidade de sobrevivência. Não de posicionamento, não de maturidade, não de plenitude, mas de sobrevivência. E eu quero te fazer uma pergunta muito direta agora. Você sente que está realmente vivendo a vida que Deus te chamou para viver? Ou você sente que está apenas sobrevivendo espiritualmente? Sobrevivendo com culpa, sobrevivendo com medo, sobrevivendo tentando controlar tudo para que você se sinta segura emocionalmente. Vivendo hoje com um padrão antigo. Vivendo o presente movida pelo passado. Vivendo a sua vida adulta com uma emoção ainda infantil. E enquanto a raiz ela não for tratada, os frutos continuam vindo comprometidos. Lembra da metáfora que a gente fez lá no início da aula? Você pode mudar o comportamento por um tempo. Mas, se a estrutura continua operando, nada realmente muda. E é por isso que esforço espiritual sozinho nunca resolve. Se o problema fosse falta de oração, mais oração resolveria. Se fosse falta de desejo, seu desejo já teria resolvido. Mas o problema, ele é estrutural. Não que essas coisas não tenham seu papel, só que é como se você estivesse tentando acelerar um carro com um freio de mão puxado e se culpando por não conseguir ir mais rápido enquanto sua mão continua lá, puxando o freio de mão. Entender isso já muda a sua consciência. Mas consciência não rompe estrutura. Consciência é o nosso primeiro passo. É como se nós abríssemos a porta para esse novo caminho. E é justamente na aula ao vivo Destrave Seu Propósito que eu vou te ensinar como acessar a raiz e construir junto com você um plano prático para desarmar esse sistema de autossabotagem. Porque não é sobre fazer mais, é sobre romper o que está sustentando o ciclo. Porque o problema não está no que você faz, está no lugar de onde você está vivendo. Se você quer sair da identidade de sobrevivência e começar a viver a partir de um lugar alinhado com o que Deus colocou em você, continua no grupo, ou se você nem entrou ainda, entra no grupo, porque é por lá que eu vou te enviar todas as informações da aula. E dessa vez, não trata só o sintoma, tá? Vai na raiz e eu vou junto com você. Nessa aula de hoje, você já expandiu muito a sua consciência. Você entendeu que há uma raiz por trás de todos os comportamentos. E que a gente não deve focar no comportamento, mas a gente precisa entender a raiz. Porque veja bem, é como se fosse você com uma dor de cabeça, aonde você precisa resolver essa dor. Enquanto você continuar tomando remédios para a dor vai continuar vindo em outros momentos, outras circunstâncias, porque a causa, a raiz, ela não foi vista e não foi validada. Mas, se a gente vai pela raiz, se a gente começa a ter consciência da raiz, aí sim, a gente pode começar a tratar a dor de verdade e não ser mais dominada por ela. Então, nossa aula ao vivo, não esquece, coloca o teu lembrete para que você não perca. Eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave muito grande para a sua vida. E vamos fazer um combinado juntas. Eu vou dar o meu melhor e você estará presente nessa aula para receber tudo aquilo que eu tenho preparado para você e que com certeza vai ser o iniciar de uma nova vida. Já começou aqui, porque a sua consciência foi expandida. Eu costumo dizer que quando a consciência se expande, ela jamais volta para o estado em que era antes. Então agora o primeiro passo já foi dado. Não deixe mais de caminhar e eu te espero na nossa aula ao vivo, nessa data e nesse horário que está aparecendo aqui no vídeo, e a gente se vê lá para o novo iniciar do seu novo tempo e da sua nova estação.